Olá, sou Denis Medina e hoje eu vou falar um pouquinho do fechamento do ano financeiro, do mercado financeiro, né? Então, temos como alguns destaques aqui, eu vou falar sobre Bolsa de Valores, ações, dólar, boletim Focus, inflação, ouro, Bitcoin e quais as expectativas para 2025. Bem rapidinho para abranger, fazer um levantamento do que aconteceu esse ano e efetivamente o que a gente espera para o próximo ano. Começando com Bolsa de Valores, a gente tem notícias não tão boas, né? Começamos o ano com 132 mil pontos, a expectativa era chegar a 150 mil pontos ou até mais, né? Algumas analistas mais otimistas esperavam até mais, mas infelizmente a gente não chegou lá. A gente foi ao fundo do poço lá com 118 mil pontos, chegou ali em setembro, quando a gente olha um pouco para frente, numa fase mais eufórica da Bolsa, parecia que agora vai, e efetivamente a gente continuou caindo, né? Um dos fatores que contribuíram para isso foi efetivamente as contas públicas, né? O não fechamento das contas públicas, cada vez aumenta o déficit, quando a gente vê resultado das empresas estatais gerando o maior déficit da história, isso tudo preocupa, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam por que a economia está crescendo, o PIB está subindo, desemprego está em baixa e a bolsa não vai bem, o dólar está alto. Qual que é essa desconexão, né? Na minha visão, são leituras diferentes. As pessoas olham as notícias através do jornal e o que ele fala? A economia está crescendo, o PIB está crescendo, ou seja, a economia nacional está cada vez mais forte e junto com isso, vem os dados de que a mão de obra está cada vez mais empregada. Mais pessoas trabalhando, mais emprego, mais renda, mais pessoas consumindo. Isso é bom, efetivamente é bom, mas isso é só um pedaço da história, né? O outro pedaço da história é estamos com a inflação acima do teto da meta, né? O governo está perdendo o controle da inflação, o Banco Central vem fazendo vários esforços, subindo taxa de juros para conter isso e não tem conseguido. Por outro lado, o governo tem gasto mais, isso efetivamente tem gerado aumento do PIB, né, e não efetivamente investimento das empresas para crescimento, né, da economia de uma forma sustentável. A gente tem crescimento em cima de aumento de gastos. Por que o governo está gastando tanto? Porque está arrecadando como nunca. Temos recorde de arrecadação nesse ano, então arrecadou bastante. Além de arrecadar bastante, gastou mais do que arrecadou. E isso é preocupante, porque a dívida pública vai aumentando, está aumentando. E se não houver alguma contenção a isso, a gente não consegue aumentar a dívida pública infinitamente. A gente acaba perdendo, gerando mais inflação, gerando vários outros problemas. Então, é por isso que há essa desconexão entre o que as pessoas ouvem nas canais de TV ou nos noticiários, trazendo notícias boas, e por outro lado o mercado financeiro, que olha, né, expectativas de longo prazo, está enxergando. Quando o investidor vai buscar investimento, ele pensa, não interessa, não é bem assim, não interessa, né? Mas o que a empresa fez, está feito. Aquilo já gerou um resultado. Quando eu invisto agora, eu vou colher resultados daqui para frente. Né? Então eu preciso ter condições favoráveis daqui para os próximos momentos. Essa é a questão. Daqui para os próximos momentos, o mercado financeiro tem visto que não parecem que serão bons momentos, parecem que serão momentos difíceis, por isso a bolsa vem caindo, né? Os índices da Bovespa vêm caindo. Mas nem tudo é ruim, né? Dessa briga, né, entre mercado financeiro e mas nem tudo é ruim. Tem algumas empresas que se beneficiaram disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, o dólar e o euro, ambas as moedas tiveram uma supervalorização, né? O dólar subiu 28%, eu tenho um fechamento parcial do que eu estava vendo hoje durante o dia, né? E o euro também. Então, empresas que são exportadoras, que vendem, que recebem em dólares, essas empresas estão se beneficiando. Tanto que uma das empresas que mais cresceu na Bolsa de Valores esse ano foi justamente a Embraer, que é quase tudo que ela produz é exportado. Então, ela se beneficiou muito porque tem receita em dólar.
cobrando os mesmos dólares, entra mais reais dela. Por outro lado, empresas que têm custos em dólar têm sofrido, né? Como, por exemplo, as empresas aéreas ou empresas que estão muito endividadas, porque as empresas endividadas, com o aumento da taxa de juros, acabam pagando mais juros, fica mais difícil. Vejam as maiores varejistas do país, elas têm dívidas elevadas e estão sofrendo. Apesar de mais renda, mais gente gastando, as coisas não estão fáceis para empresas que têm altos níveis de endividamento. E olhando outras questões importantes a taxa de juros, né? Então a taxa de juros começou o ano em 11,25, caiu para 10,90, esperávamos fechar o ano em 9%, mas as questões não foram como esperado, né? O mau humor tomou conta. Não sei se eu gosto de falar de mau humor, porque quando a gente fala de mercado financeiro, o que é o mercado? Quem é o mercado financeiro? Quem é esse malvadão que está... se você tomou dinheiro emprestado, você participou do mercado financeiro. Se você fez compras no seu cartão de crédito, você participou do mercado financeiro. Se você deixou dinheiro na poupança, você participou do mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Somos todos nós. Todos que, de certa forma, financiou um carro, participou do mercado financeiro. Comprou um liquidificador parcelado em 3 vezes sem juros, participou do mercado financeiro. Tudo o que você fez de movimentação de dinheiro que precisou, né? Comprei um carro financiado, o banco me financiou. Desculpa te dizer, o banco não tem todo o dinheiro é dos investidores. Então, alguém tem poupança, deixou o dinheiro lá no banco, o banco empresta. Você quer comprar um carro? Eu cobro juros, fica com uma parte de juros e outra parte paga para o investidor. Por que o mercado financeiro, né, esse malvadão, tem subido o preço do dinheiro, o custo do dinheiro? Porque tem um cara tomando muito dinheiro. Esse cara chama-se governo. O governo tem aumentado o endividamento, ou seja, ele tem tirado o dinheiro de outras alternativas de investimento. Então, em vez do banco financiar um carro para uma pessoa que não tem grande certeza se ela vai pagar, né? Porque eu penso, financiamento de um carro, 24, 36, a situação tem que ficar boa nos próximos 2 ou 3 anos para que a pessoa pague. Ele fala, não, o governo está precisando e está pagando bem. Ele empresta dinheiro para o governo. E aí, oferta e demanda. Não tem dinheiro infinito, tem um dinheiro e a gente escolhe aonde alocar. Então, para a gente evitar... Não tem como não participar do mercado financeiro. Todos participam do mercado financeiro. Infelizmente, o governo gosta de colocar a culpa no mercado financeiro como se fosse alguém, né? O mercado são todos nós participamos. Então, se você financiou carro, sua casa está financiada, se você comprou parcelado, se você usou cartão de crédito, cartão de débito, qualquer operação financeira, você participou do mercado financeiro. Nós somos o mercado financeiro, né? Então, talvez seja um esclarecimento importante de dizer assim, o que tem feito com que a taxa de juros suba, né? Basicamente, oferta e demanda. Tem alguém demandando muito, esse alguém chama-se governo. Aqui eu quis trazer o Boletim Focus, mostrando alguns indicadores que acho importante, comparando, né, o último boletim, que foi publicado hoje, com o primeiro que saiu, o último do ano passado, mas foi publicado na primeira semana de janeiro, né, onde a gente tinha expectativas de inflação, crescimento do PIB, dólar e Selic, muito diferentes do que aconteceu. Isso é uma prova de que as expectativas erram? Não, as expectativas erram. Agora é importante ter expectativas, né? Você vai trabalhar se não souber quanto vai ganhar? Não, você precisa saber quanto vai ganhar, se vale a pena ou não. E aí você vai, né? Se você fizer hora extra e tal, você sabe mais ou menos quanto vai vir a mais se você fizer a hora extra ou não. Se você faltar um dia sem justificativa, quanto vai faltar no seu salário também, né? Então as expectativas são importantes. O que eu quero mostrar é que houve uma diferença entre o que existia de expectativas e o que realmente aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque as expectativas vão mudando ao longo do caminho. No começo do ano,
existia-se lá uma expectativa que o IPCA, que é a inflação, caísse para mais próximo da meta. E, na verdade, ele estourou o teto da meta, né? A meta de inflação é 3. Então, esperava-se que ele viesse mais para perto da meta, né? Por que eles falam assim, não é 3, é 4,5? Porque existe uma tolerância, né? 3 é a meta. Pode variar mais ou menos 1,5%, ou seja, pode chegar a 1,5% ou até 4,5%. Acontece que a gente estourou os 4,5% e vamos fechar provavelmente em 4,8%. Essa é a expectativa de inflação segundo o último boletim do IBGE. Então, completamente inverso, né, do que a gente vinha observando, de redução da inflação, a gente teve, de novo, uma elevação da inflação. O PIB, de acordo com as expectativas, ia ser de 1,5%, arredondando, né? E foi, vamos fechar ainda, mas provavelmente em torno de 3,5%. Isso é muito bom, mas isso é um pedaço da história, como eu falei agora há pouco, né? Outros indicadores importantes. Cego, né? Expectativa do dólar fechar em 5, ficou longe, né? Estamos já mais perto dos 6,20 do que outra coisa, né? Não sei se voltamos para baixo do 6, né? Mas por enquanto, já há algum tempo, estamos acima dos 6, perto dos 6,20. E também taxa Selic, a expectativa era terminar em 9%. Veja que a gente fechou em 12,25, já com aumentos de 1% encomendados, né? Segundo a última reunião do Copom, do Comitê de Políticas Monetárias, houve uma elevação de 1%, com expectativa de elevação de mais 1% nas próximas, de mais 1% em cada uma das próximas, ou seja, vamos para 4,25 com certeza, e ninguém diz que para por aí, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer, entre outros fatores, com não só a nossa economia, mas também com a economia americana, que tem atraído muito investimento. Uma das questões que fez nosso mercado cair bastante esse ano foi que muitos investidores tiraram dinheiro do Brasil levando para os Estados Unidos, esperando o quê? Que haja uma melhor remuneração do seu capital lá do que aqui. Efetivamente, com uma desvalorização das... Efetivamente, com uma das maiores desvalorizações da moeda do mundo, aqui tem sido um ambiente bem hostil para investidores.
Falando de inflação também, ponto importante, segundo o IBGE, segundo a última divulgação, que foi na sexta-feira passada, dia 27 de dezembro, a prévia da inflação, né, porque fecha só no dia 30, mas o que eles têm lá de IPCA 15, que é um intermediário, meio do mês, ela está fechando em 4,71%. Dezembro vamos fechar o ano com 4,71% de inflação, acima do teto da meta, né? Alguns produtos puxaram esse aumento. Entre eles, são várias áreas, né? Uma das áreas que puxou foi alimentos e bebidas, com carne e refeições, puxando aí praticamente 8%. Esses elementos subiram 8%, né? Eles são um percentual do índice, então responsáveis por uma parte dessa inflação de 4,71. Outros produtos também aumentaram, como o segundo maior foi saúde e cuidados pessoais, com mais de 6%. E em terceiro lugar, habitação. Habitação, veja, se a gente olhar alimentos e bebidas, habitação, basicamente isso aqui é básico para todo mundo. A questão é que as populações mais humildes, com baixa renda, a maior parte da sua renda é destinada para o pagamento de habitação, aluguel, prestação da sua casa e para a alimentação da família. Então, efetivamente, essa inflação que a gente está vendo está prejudicando as pessoas de mais baixa renda muito mais do que pessoas com outros níveis de renda. Então, a baixa renda tem sofrido mais nesse momento, tem sido mais caro ir ao mercado, e também a inflação sobre os imóveis, né? Se você sai de uma casa, vai buscar outra, o preço já aumenta. É isso. Quem se deu bem, né, como investidor, falando aqui de mercado financeiro, né, foram investidores em ouro, que teve uma baita valorização, e Bitcoin. Ouro subiu mais de 28%. Bitcoin teve uma baita valorização esse ano, mais que dobrou o valor. Só que quando a gente combina isso com o real, ou seja, ele mais do que dobrou o valor em dólar, né? Como o dólar ainda ficou mais caro, quem investiu em Bitcoin no começo do ano em reais, comparado com os mesmos reais agora, quase triplicou o capital. Excelente investimento. Obviamente, é uma parte, né, de investimento, uma diversificação que você deve pensar com o seu capital. E para fechar aqui rapidinho, o que eu tenho de expectativa para 2025? Cegueta, né? Em primeiro, a elevação do dólar. Em primeiro lugar, elevação da taxa Selic. Na última reunião do Banco Central, deixou, né, no boletim escrito que teremos mais duas elevações de 1% cada nas próximas duas reuniões do Comitê de Políticas Monetárias. Isso vai encarecer de novo o custo do dinheiro, custo de empréstimos, custo de financiamento. Então a gente vai ter um dinheiro mais caro no começo do ano. Outro fator que a gente vai observar, sem dúvida, é que o dólar impacta em muitos preços, né? Recentemente, conversando com pessoas aqui no Natal, me perguntaram assim, mas por que o produto que a gente produz aqui, por que o café, por exemplo, que é produzido no Brasil com custos brasileiros, eu tenho que pagar preços internacionais?
Porque é um produto vendido no mundo inteiro. Pensa que você produz qualquer coisa, né? Você produz celulares. Aí você vende celular. Para quem que você vende? Para quem quiser comprar, óbvio. Tem um público-alvo, mas assim, quem quiser comprar, você vende. Você tem uma capacidade produtiva de X celulares ano. De repente alguém fala assim, ó, eu pago 100, outro cara fala assim, eu pago 102. Pô, eu vou vender pro cara que paga 102. E aí você vende. Aí outro cara fala assim, ó, a produção do próximo mês pode vender para mim que eu pago 105. Desculpa 102, desculpa 100, vou vender pro cara de 105, óbvio. E é assim que funciona. Café, por exemplo, né, que é uma área que eu entendo, você só tem safra uma vez por ano. Então, quando colheu, é aquilo que você colheu, é aquilo que você tem para vender o ano todo. Se foi uma safra boa, você tem uma quantidade boa de produtos. Se não tem, não. Essa é a quantidade que você tem para vender o ano todo. Não vai nascer, brotar café no meio do ano. É aquilo que tem. E aí o mercado funciona como oferta e demanda. Isso no mundo inteiro. Esse é um dos efeitos da globalização. Então, se alguém está querendo pagar mais caro nos Estados Unidos, você vai vender para os Estados Unidos. Por que eu vou vender mais barato? Que eu preciso defender a minha nação. Não, eu preciso defender minha família, né? O meu negócio, defender a minha equipe que trabalha comigo, que eu preciso pagar salário. Se eu tiver uma condição melhor, talvez eu dê com uma condição melhor. Se eu tiver com dificuldade, não tenho como ajudar ninguém. Então, o dólar afeta diretamente, o dólar mais alto afeta diretamente todos os produtos. Não só o que a gente importa, mas também o que a gente exporta. Porque se um comprador exterior estiver pagando mais caro, obviamente vai ser vendido para fora. Tá? Não sou eu, não é você, não é, são todos. Né? Inclusive, isso é um dos princípios da economia, né? Que o comércio é bom para todos, ou seja, desde que você consiga vender seus produtos, isso é bom para quem compra, é bom para quem vende, é bom para quem participa do processo. Se tem alguém pagando mais, você vai vender para quem está pagando mais, não menos. Terceiro ponto, que acho que é importante prestar atenção, é o endividamento público. Se o governo continuar se endividando, continuar gastando mais do que arrecada, continuar gerando déficit, ele continua tomando dinheiro do mercado financeiro, continua concorrendo conosco pelo dinheiro. Então, em vez do banco, em vez dos investidores emprestarem para você aumentar a sua produção, investir na sua empresa, comprar alguma coisa financiada, vai emprestar para o governo está pagando hoje 12,25%. A partir de janeiro, 13,25, fevereiro, 14,25, sabe lá para onde vai. Isso tudo são fatores que geram inflação. Então, dólar mais alto, custo mais caro do dinheiro, isso tudo acaba gerando uma dificuldade do crescimento e acaba deixando os produtos mais caros. Inflação, um dos maiores efeitos dela é a perda do poder de compra das pessoas. Né? Você recebe um salário lá, vamos pensar no Bolsa Família, R$600. Recebe R$600, vai no mercado, você compra uma quantidade de produtos, uma determinada cesta de produtos. Se os preços sobem, você vai com os mesmos R$600 e não consegue comprar as mesmas coisas. Esse é o efeito danoso da inflação sobre toda a população. Você perde capacidade de comprar as mesmas coisas. Né? Vamos pensar num item que subiu bastante, o azeite. Né? Antes, você conseguia comprar um azeite por um determinado preço. Mais que dobrou o preço. Você já começa a buscar alternativas. Aquele azeite, quer dizer que está vendendo menos azeite? Não, está vendendo o que tem. Qual é o problema? Tem menos azeite. Por questões climáticas de chuva, nasceu menos azeitona, se faz menos azeite e o preço eleva, porque o custo do produtor, ele precisa repor isso. E é assim que funciona a economia. Quer comprar azeite? Paga mais caro. Não quer? Tem que buscar outra alternativa. Mas está mais alto porque tem alguém comprando. Né? Não vai ficar lá para vencer e jogar fora. Ainda olhando em expectativas, a gente precisa olhar o mercado externo. Ou seja, com a eleição do Trump, ele tem falado que vai estimular a economia americana.
gerar mais investimento, gerar mais crescimento econômico para os Estados Unidos. Se você tem dinheiro a investir, aonde você quer investir? Numa empresa dos Correios, por exemplo, que está gerando problema, está gerando prejuízo e está meio que fora do mercado competitivo, ou dentro de uma empresa de transportes, mesmo segmento, que é muito mais eficiente, que gera lucro, que bem administrada, com custos controlados? Não é difícil responder isso. Então, por isso que os investidores têm tirado o dinheiro do Brasil e levado para lugares onde gera mais retorno, um retorno melhor para os seus investimentos. Óbvio. E outra questão é taxa básica de juros dos Estados Unidos. O presidente do Fed, do Federal Reserve, dos Estados Unidos, que decide sobre taxa de juros, diz que nas próximas reuniões não espera mais quedas na taxa de juros, aguardando o que vai acontecer com o início do governo Trump. Quais serão as direções, as diretrizes desse novo governo? Então, com uma taxa americana um pouco mais alta, a gente acaba sofrendo um pouco mais aqui também nessa disputa por investidores. Então, esse foi um rápido resumo do que aconteceu esse ano, principalmente no mercado financeiro, e o que a gente pode esperar para os próximos, pelo menos para o próximo, cenas dos próximos capítulos, acho que nem em próximos anos, mas nos próximos meses, né? A gente vai ver como no ano passado a gente tinha uma expectativa no início do ano, isso mudou completamente ao longo do ano, veremos o que vai acontecer em 2025. E aí, se a gente está preocupado com gastos do governo em 2025, imagine o nível de preocupação quando a gente olhar para 2026, que é ano de eleição, e historicamente os governos acabam aumentando o nível de gastos justamente para conseguir atrair mais eleitores. Então, se ele não tem conseguido cumprir a meta em anos normais, quem dirá em ano de eleição? Veremos cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, obrigado e até a próxima.